Efésios 5, nós vamos ler a partir do versículo 22, o de número 33. Amém? Amém. Vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Todavia, também vós, cada um per si, assim ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Vamos orar mais uma vez? Pai, nesse momento eu peço misericórdia, para que nenhuma bobagem saia da minha boca, meu Deus. Que eu venha aqui pregar aquilo que está no teu coração para esse povo nessa noite. O Senhor sabe que eu sou falho, que eu sou pecador, e muitas vezes indigno, meu Deus. Mas o Senhor sabe também que eu sou um homem que se quebranta diante de Ti. E por isso eu peço misericórdia. Apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, fala através de mim nessa noite, meu Deus. E abre os ouvidos do Teu povo, especialmente daqueles que o Senhor escolheu, meu Deus, para ter uma transformação na noite de hoje, para ter aquela mudança que o Senhor quer que eles tenham há tanto tempo. Meu Deus, opera grandemente nesse lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto polêmico. Enquanto eu acabei de falar aqui, né? Eu já vi alguns maridos aí já se exaltando. Amém! Eu recebo! A parte para o marido é muito mais pesada do que da esposa. Né? Vou falar para vocês. Amém! Quero falar para vocês a respeito do relacionamento de amor de Jesus com a igreja. E a igreja não é esse chão que você está pisando. Eu costumo falar parede, né? Aqui não posso falar. A igreja não são as 4 paredes, aqui nem tem 4 paredes, tem um pedacinho de uma ali, sei lá, nem é parede. Igreja é você. É o relacionamento de amor que Deus quer ter de verdade com você. Mas para que a gente entenda bem o que esse texto tem para nos ensinar com isso, é importante a gente pensar um pouquinho sobre casamento. Porque a Bíblia ensina um modelo de casamento que praticamente não existe nos dias de hoje. Tá? Satanás pegou o casamento e fez tanta avacalhação com ele, vocês conhecem essa palavra? Né? Fez tanta bagunça com o casamento, que comparar Jesus e a igreja com noivo e noiva hoje, para alguns pode parecer piada, de tão sujo que está a imagem do casamento. Mas eu quero começar essa mensagem mostrando para vocês o que é o casamento na Bíblia. E esse início tão polêmico, que começa falando assim: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ele não é para ser uma coisa ruim, não é para ser uma coisa pesada, e nem para atingir a sua dignidade. Não é machismo, como muitas pessoas podem pensar, embora alguns machistas possam fazer uso desse texto para oprimir mulheres. Não é disso que a Bíblia estava falando. É uma coisa tão bonita, tão natural que acontece dentro de casa. Está falando aqui simplesmente de autoridade espiritual. O homem tem um papel dentro da família, um papel de governo. E nesse papel de governo, ele vai prestar contas diante de Deus.
A gente vê isso lá na primeira família criada, Adão e Eva. Eva foi lá, aprontou e tal, deu a fruta para Adão, Adão comeu. Mas quem foi que Deus foi chamar? Foi Eva primeiro? O trato dele era primeiramente com Adão. O trato dele é com você, homem. Primeiramente entenda isso. E mulher, tira essa ideia boba da cabeça de eu sou uma mulher independente, eu não preciso de homem nenhum e blá 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 blá. Conversa fiada. Mulheres independentes nesse sentido, que se acham autossuficientes, que não precisam de ninguém, são as mais infelizes e frustradas. Você sabe por quê? Porque Deus fez você para depender dos outros. E os homens também. Todo ser humano Deus fez para um depender do outro. Então, não fica alimentando o seu ego com esse tipo de bobagem da vida moderna. Falei que ia ser polêmico, né? Não fica alimentando o seu ego com esse tipo de abobrinha, porque isso só vai te trazer infelicidade. Você vai chegar, virar uma mulher de meia idade incompleta, porque passou a vida inteira renegando coisas que poderiam complementar a sua vida. O homem é dependente da mulher também. Você acha por que Deus criou a mulher? Quando viu lá o homem sozinho no paraíso, virou e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Não faço ideia das coisas que o homem devia estar fazendo, hein? Sem a mulher ali. Eu ouvi um pastor falando recentemente, os homens da igreja que estavam comigo naquele congresso de homens recentemente, ouviram o pastor falar assim, antes de Deus criar a mulher, o homem era só um jardineiro. Depois que ele criou a mulher, ele virou para o homem e falou assim, agora vai e conquiste a terra, domine sobre tudo. A mulher na sua vida, ela vem para ser uma auxiliadora, para potencializar tudo aquilo que você é, para fazer você crescer, para fazer você chegar ao máximo do seu potencial. É para isso que é o casamento. E aí o homem, ele tem esse papel de liderança, e quando ele não tem, eu conheço um monte de homem que é um banana mesmo. Não estou chamando pelo nome aqui, cada um vista aí a sua carapuça do jeito que costuma vestir. Mas tem muito homem que é um banana. E a mulher acaba sendo ela que assume o governo da casa. O lerdinho, né? Lembrou, né? Acaba sendo um lerdinho. E o que acontece? A mulher assume o papel. Essa casa vai funcionar plenamente da maneira como Deus queria? Não. Porque a maneira como Deus queria era isso. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Eu disse logo no início que o lado do homem é muito mais pesado. E é verdade. Porque vem uma responsabilidade grande a respeito do governo da casa e a prestação de conta que você vai dar diante de Deus. Mas nesse texto que nós lemos, fala assim, maridos, amem a sua mulher. Aí você fala assim, beleza, se eu não amasse, por que eu tinha casado? Eu já amo a minha mulher. Não é assim não. Presta atenção. O texto aqui está falando, ame como Cristo amou a igreja. Ui. Ui mesmo. Para, respira fundo agora. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Olha para você. Você que já aceitou Jesus, que carregava um monte de pecado ridículo, imundo em cima de você. E de repente Jesus vira e fala assim, eu vou morrer por causa desse camarada aqui. Eu vou ser humilhado, eu vou ser torturado, eu vou, como inocente, ser levado à cruz por causa desse cara aqui que não vale nada, mas eu amo ele. Ele que merecia estar aqui nessa cruz, de tanta coisa errada que ele fez na vida, mas eu amo ele, então eu vou para a cruz. A Bíblia fala, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Está começando a entender, ô maridão? Seu papel não é amar simplesmente do jeitinho que você tem amado, é amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí o texto fala umas coisas muito fortes mesmo. Vamos lá. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo, a igreja. Fica fácil ser submissa a um marido assim, né?
Muito fácil, moleza, moleza. Família nos planos de Deus. O marido deve olhar para a mulher como uma extensão do seu próprio corpo. Se a sua mulher resolve pegar o seu martelo lá na sua caixa de ferramenta e vai lá pendurar alguma coisa na parede e dar uma martelada no dedo, você tem que sentir aquela dor que ela sente, porque ela é uma extensão de você. Está começando a entender a gravidade da situação? Não tem como um marido, um homem de verdade, que quer ser um homem crente, ver a sua mulher triste e não se entristecer, porque eles são um. Diante de Deus, eles são um. Eu gostaria de pedir que algum casal casado aqui viesse aqui na frente um pouquinho, só para fazer uma ilustração. Já veio, está vindo Diana e Adriana ali. Oh. Olha aqui para o rostinho deles. Para efeito de salvação, se a Diana aceita Jesus e o Adriano não, ela que vai para o céu. E ele não, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Mas para efeito de qualquer outra coisa, deixa eu explicar para vocês como é que Deus olha para eles. Deus olha para eles como se eles fossem um. Porque de fato eles são. O texto aqui repete algo que Deus falou lá no início, quando criou o homem. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e juntar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. A partir de agora, eles são um. Isso significa que se o Adriano, Deus nos livre e guarde, sofre um acidente e fica todo machucado em cima da cama, Deus não vai virar e falar assim, ó, Adriano está machucado. Ele vai falar, Adriano e Diana estão acidentados, porque eles são um. E aí, digamos que em um certo momento da vida, a Diana está meio para baixo, está meio triste. Ele não vai virar e vai olhar assim e falar, nossa, a Diana está meio para baixo. Ele vai virar e vai olhar assim, Adriana e Diana estão meio para baixo. Eles são um. Eles são uma só carne. Para efeito de salvação da alma de cada um, são duas coisas. Mas para todo o resto, eles são um. Obrigado, uma salva de palmas aí para os dois atores, fazendo o papel deles mesmo, né? Lindo casal aí da nossa igreja. Abre parênteses, menininhas solteiras, menininhos solteiros, pensado na gravidade da situação e no tamanho da responsa. Você vai ser um com a pessoa lá no futuro e já começa traindo ele, se esfregando em um monte aí desde agora. Que tipo de situação você vai levar para o seu casamento? Tem menina que eu conheço que com 12 anos já está ficando por aí. Que coisa demoníaca. Diabólica mesmo. Depois no futuro você vai ser um com alguém, com um monte de pedacinho de um monte. Que vergonha, hein? É hora de se endireitar diante de Deus e pedir que o sangue dele te purifique e consertar a sua vida. Meninos, da mesma maneira, eu usei o exemplo das meninas aqui porque eu bati o olho em uns. Mas vocês do mesmo jeito. Vai chegar um momento que você vai ser um com alguém. Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa grande e preocupante. Isso é o casamento diante de Deus. E essa parada chamada de divórcio, pastor Cléris, deixa eu falar para vocês. O que a Bíblia fala dessa praga, dessa desgraça chamada de divórcio? A Bíblia fala que Deus odeia. Consegue imaginar? Uma coisa odiada por Deus? Um Deus tão poderoso, um Deus tão cheio de amor, Ele diz que Ele odeia o divórcio. Eu ouvi uma frase do pastor Lucinho, uma vez. Ele disse que terminar um casamento porque acabou o amor é a mesma coisa de você estar com a sua Ferrari conversível na beira da estrada, acabou o combustível, eu vou abandonar ela aí e vou seguir embora. É basicamente isso. Você abandona um tesouro por bobagem. Acabou, é hora de encher, significa que vocês não estão fazendo negócio direito. Porque se tivesse os dois vivendo direito na presença de Deus, não tinha isso não. Porque não foi para isso que Deus fez o casamento. Então você que está aí especulando na sua cabeça, alimentando fantasias de divórcio,
Presta atenção, quem já passou por isso, de repente, dependendo da situação, não tem mais nem como voltar atrás. A mulher de repente já está casada com outro. Mas entenda, você que está de repente numa crise no seu casamento, não alimenta esse tipo de expectativa na sua cabeça, porque Deus odeia isso. E uma coisa que Deus odeia, você deve passar longe, porque é perigoso. É uma coisa que atrai desgraça para a vida da gente. Por que Deus odeia tanto? Porque uma coisa que é um só vai arrancar pedaço. Vai sair um espedaçado para o outro, outro espedaçado para o outro, e um tanto de criança espedaçada ainda no meio do caminho. É duro, mas se você acredita na palavra de Deus, tudo isso que eu estou citando aqui é coisa que está lá na Bíblia, eu não estou inventando. Não é valor do Clériston. Eu sou uma pessoa muito moderninha, tá? Para muita coisa. Mas valor bíblico eu não negocio, não. Se a Bíblia diz que é assim, a gente vive assim, acabou. Você não tem que procurar outras maneiras, outras alternativas. Porque o fabricante da felicidade diz, você quer alcançar isso? É desse jeito. Eu não aceito no meu casamento eu viver algo menos do que o máximo que eu posso. Estou vivendo isso? Lógico que não. Minha mulher é uma bênção. Ela está aqui bem exatamente na minha frente. Te amo, linda. Mas olha só, eu não vivo ainda o máximo daquilo que eu posso viver em termos de alegria no casamento com ela. Eu estou satisfeito? Lógico que não. Tem um quadro, quem já foi lá em casa, já viu o quadro do nosso casamento na parede? Está cheio de marca de dedo meu, porque todo dia eu boto a mão naquele quadro e começo a clamar, Senhor, abençoe essa área da minha vida, essa também, essa, com a mão em cima da Jennifer, porque a gente é um. Amém. Às vezes ela não consegue entender muito bem isso. Eu chego e falo, amor, você está triste, eu estou triste também, porque a gente é um. É simples, simples assim a matemática, desse jeitinho. O que isso tem a ver mesmo com isso tudo que eu estava falando? Isso tudo é para você entender que Jesus e a igreja são você é um com Cristo. Se você de fato é a igreja de Cristo, se você está em Cristo e Cristo está em você, a coisa é para ser totalmente diferente. A Bíblia faz essa comparação de Jesus com a igreja como sendo o noivo que vem buscar a sua noiva no dia do casamento. E tem uma porção de gente que tem medo da volta de Jesus. Por quê? Porque não é noiva de Cristo, vai ficar para trás, não vai subir nesse casamento. Agora entenda o que é essa relação de amor. Quando você se apaixona por uma pessoa e você quer muito se casar com ela, você não se casa primeiro, para depois você ver se vai dar certo. Você não se casa pensando que depois você pode de repente sair fora. Você casa com seu coração pronto para se entregar de verdade para essa felicidade. Quando você ama uma pessoa, você quer se casar com ela. Quando você ama Cristo, o que você faz? Se você de fato é uma pessoa que quer se entregar totalmente para Deus, para Cristo, o que você faz, biblicamente falando? É uma cerimônia também, né? O casamento ali em si, o ato, é um símbolo, é um conjunto de símbolos. Quando você se entrega totalmente para Deus, o que acontece? Você se batiza. O batismo na Bíblia nada mais é do que um simbolismo dessa aliança que está acontecendo. Você ama uma pessoa, quer passar o resto da vida com ela, até que a morte o separe. Você faz uma cerimônia para celebrar uma aliança. O que é o batismo? Você já fez essa aliança com Jesus. Você fez uma aliança com Jesus de verdade. E aí você quer passar por esse momento. Quem já passou por esse momento? Levanta a mão aí, né? Olha que legal. Dia feliz na minha vida que eu celebrei essa aliança com Jesus. Mas aí eu pergunto para você, será que todo mundo, não precisa me responder não, será que todo mundo que fez essa aliança com Jesus, será que todo mundo que chegou até celebrar esse casamento, de fato vive uma aliança de verdade, ou vive numa prostituição, num adultério danado? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu conheço um monte de gente, mas um monte de gente mesmo, porque eu não convivo só com crente não, tá?
Eu convivo com gente crente que está nessa situação e um monte de gente por aí que confessa outras crenças e muitos deles vivem e falam: eu já tenho Jesus no meu coração, eu já aceitei Jesus, eu já tenho uma aliança com Jesus. E eu tenho que falar para você, talvez você se encontre nessa situação que eu vou falar, que isso não passa de uma conversa fiada. Imagina uma esposa que tem o seu marido e sai com um outro. O que você diria dessa mulher? Safada, né? Sem vergonha. 2 homens, 2 maridos. A Bíblia diz, não se pode servir a 2 senhores. E você diz que tem uma aliança com Jesus, mas você alimenta no seu coração um monte de coisa podre. Imagina, a pessoa que diz que tem uma aliança com Jesus, está dizendo que quer servir Ele, mas fica pensando nas coisas lá de fora. Fica pensando, eu vou ser crente, eu vou fazer uma aliança de verdade com Jesus para a vida inteira, igual casamento, né? Só que no caso desse é muito mais forte, porque não é até que a morte separe. A morte não vai separar a gente. Mas no verão, eu vou beijar muito na boca do máximo de homem aí que eu arrumar. No verão eu não sou crente não. Eu sirvo a Jesus, mas no carnaval, Jesus, vira a cara para lá que eu vou para Gandai. Eu sou noiva de Cristo enquanto eu estou precisando dele. Porque depois que Ele vai e me abençoa, eu viro as costas e passo aí um tempão como se Jesus nem existisse. Que praga de esposa seria essa? Que safadeza espiritual seria essa? Que você me diz de um homem que está com a sua esposa na cama, com a mente em outras mulheres? Adultério da alma. Jesus diz que é adúltero do mesmo jeito que os outros. Tem crente que está vivendo dessa maneira com Jesus, que se diz aliançado com Jesus, mas vive uma vida podre, porque dentro do seu coração está distante dele, está arrumando desculpa para não assumir suas responsabilidades de crente, para viver uma vida mundana, para viver no meio de um monte de imundície, para viver uma vida de vício, de desonestidade, de mentira, de imoralidade sexual, e dizendo que tem Jesus. Meu querido, você não tem Jesus coisa nenhuma, porque no seu casamento você pode conseguir enrolar o seu marido, mas quem vai enrolar Jesus? Que não vê como o homem vê, que olha lá no fundo da sua alma. Você pode virar e falar assim: eu tenho uma aliança com Jesus, eu tenho Cristo no meu coração. Já vi bandido falar isso. Não tem coisa nenhuma, porque você não pode servir a 2 senhores. Você está se iludindo que está num casamento, que está numa aliança, mas você verdadeiramente nunca esteve. Quem ama de verdade, obedece aquilo que Ele falou. Amém. Existe uma coisa ainda sobre relacionamento de casamento, que se aplica muito à igreja, que eu gostaria de refletir com vocês essa noite. É o que leva você a ser obediente. Existem pessoas que tentam ser obedientes ao Senhor, tentam manter essa aliança, mas não conseguem, porque essa aliança não está baseada no amor, essa aliança está baseada no medo. Imagina, por exemplo, estava aqui, vem cá de novo, esse casal tão bonito, Adriano e Diana. Gosto de mostrar uma coisa visual. Jesus fazia isso, é bom para ficar na mente. Eles estão casados e ela é submissa a ele, sabe por quê? Porque senão ele quebra na porrada. Supostamente, tá? Tô brincando aqui. Eu sei que você aí é um marido muito amoroso, mas imagina, eu não vou fazer isso aqui não, que o Adriano não gosta. Se eu fizer, ele vai me quebrar toda. Eu não vou para tal lugar não, porque senão eu vou chegar em casa e ele vai me bater. Aí chega no trabalho, eu caí da escada, com um olho roxo, né? Sempre caiu da escada, alguma coisa assim. Bateu na porta. Que tipo de casamento seria esse? Que doença seria essa? Isso não é casamento de verdade, gente. Isso é uma doença. Tá? Tem gente que quer viver assim com Deus.
não entendeu nada do Evangelho. Deixa eu ler para vocês um texto, continuem aqui. Vou desfazer isso que eu fiz, né? Ficar essa imagem aí. 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa ficha precisa cair. Quem tenta obedecer a Deus simplesmente por medo da mão de Deus, embora o temor do Senhor seja algo fundamental, ele é o princípio da sabedoria, entenda que o principal é você amar a Deus. Olha aqui para os dois. Ela não vai em determinado lugar porque ele não gosta, e ela ama demais ele, e por isso ela não vai entristecer. Amém. Ela vai de repente não colocar cebola num prato lá que ela vai fazer, não é porque se tiver ele vai bater, mas é porque ela ama demais e quer de toda forma agradar a ele. Estão conseguindo entender? Consegue aplicar isso para Deus? Eu não vou simplesmente olhar para outra mulher na rua, mesmo que a minha esposa não está lá, não é por medo dela, é porque eu a amo demais, e por isso eu não vou olhar para outra. E da mesma maneira eu não vou olhar porque eu amo a Deus, amo a Ele, e não vou entristecê-lo por conta disso. Eu não vou ferir a aliança que eu tenho com Deus por conta disso. Então pensa na tentação mais difícil que tem na sua vida, que você está tendo dificuldade para vencer, entenda isso. Você não vai conseguir vencer enquanto ela estiver baseada no medo. Porque eu sei de gente, por exemplo, viciada em masturbação, que chegou a cortar o seu membro fora, pensando que ia conseguir resolver. O problema estava aqui, ó. Estava no coração, estava na mente. Tinha medo de Deus, mas não tinha amor. O amor é muito mais forte do que o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. É muito simples. Se você está nessa situação, é porque você ainda não foi aperfeiçoado no amor. Obrigado, os dois podem se sentar mais uma vez. Que vocês sejam esse casal que se ama desse jeito, tá? Que seja exemplo, né? Quando vocês olharem, um fazendo um gesto de amor para o outro, lembrar, eu tenho que ser assim com Jesus, na minha aliança com Ele. Que tipo de aliança você tem tido com Jesus? Tem gente aqui que aceitou Jesus criança, mas nunca fez uma aliança de verdade, fez um ritual. Eu fiz uma oraçãozinha convidando Jesus para morar no meu coração, mas na verdade, eu não abandonei os meus pecados, eu não fiz uma aliança verdadeira. Eu fiz um casamento de aparência. É isso. É exatamente um casamento de aparência. Que um não tem amor pelo outro, um não tem intimidade com o outro, um não tem aliança com o outro. Não adianta você querer se entregar para Jesus já pensando no que você vai aprontar lá na frente. Isso não é arrependimento de verdade. Eu quero que você entenda que você precisa ter um tipo de relacionamento diferente, mais profundo do que você tem tido. Você que se considera povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Pode ter pessoas aqui de outras denominações. Entenda isso, não importa a placa. Eu estou falando para você que se identifica como servo do Senhor Jesus. Nas bodas do Cordeiro, no casamento do Cordeiro que a gente lê lá no livro de Apocalipse, não vai quem tem um casamento de aparência com o Senhor. Entenda isso, meu querido, e se transforme nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. E eu quero que você avalie o seu casamento com Jesus. Se a aliança que um dia você fez, se é que você fez, ela é de verdade ou ela é de aparência. Porque fazer uma aliança com Jesus e continuar no dia seguinte com aquelas coisas que Jesus abomina, com a vida cheia de vícios, com a vida cheia de mentira, fazendo trapaça lá no seu trabalho, fazendo tantas coisas terríveis, mentindo para o seu pai, para a sua mãe, mentindo para a sua esposa, mentindo para o seu patrão.
enchendo os seus olhos de imoralidade. Isso não é casamento de verdade com Jesus. Isso é um casamento de mentira. Você não é um com Jesus. Você não está sendo um com Ele. Você não está nele e Ele não está em você. Ele não é o seu cabeça. Você não está sendo o corpo dele, como nós lemos aqui. Compreenda. Cláudia, adore o Senhor. Aquela canção mesmo, Deus me ama. Entenda isso. Deus ama você. Mas você não pode deixar passar dessa noite como um amor não correspondido. Porque amor não é uma questão de palavras. Amor é uma questão de atitude. Amor na Bíblia não é simplesmente uma declaração de palavras. Declaração de palavra é uma expressão daquilo que você está vivendo. Mas o amor é uma atitude. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu quero convidar a igreja nesse momento a orar, cada um primeiro por si e depois por outros, para que você faça uma reflexão real, sincera, transparente diante de Deus e avalie a aliança que você tem com Ele. Eu digo para você que quem não tem uma aliança de verdade, nessa grande festa da subida da igreja para encontrar o seu noivo, você vai ficar. Mas eu não quero falar isso para te botar medo, mas para você entender o todo da situação. Porque mais forte que o medo é o amor que você precisa ter por Ele. Corresponda a esse amor, entregando a sua vida de verdade ao Senhor Jesus. Eu não conheço ninguém que tenha feito uma aliança verdadeira com Jesus, que tenha se arrependido. Não conheço. Como eu disse para vocês, eu conheço muita gente. Até quem se afastou dele se arrepende de ter se afastado, não de ter se entregue, não de ter vivido as delícias da presença do Senhor. Por isso eu vou convidar você nesse momento, enquanto a gente canta essa canção, a vir aqui à frente. Eu quero convidar aqui o casal que veio pela terceira vez. O que eles vão fazer? Enquanto a gente canta, eu quero que você sinta esse amor de Deus, você reflita a respeito desse amor e faça uma entrega ao Senhor e fale para Ele: Senhor, a partir dessa noite eu quero fazer uma aliança de verdade, um casamento de verdade contigo. Eu quero ser um com o Senhor. Se você for homem, você vai vir até o Adriano, ele vai te abraçar e vai orar pela sua vida. Se você for mulher, dependente da idade que você tem, você vai vir aqui, a Diana, ela vai abraçar você e vai orar também pela sua vida. Mas entenda que isso é uma coisa séria. Como eu disse no meio da mensagem, casamento não é uma coisa que você faz assim, pensando que daqui a pouco você vai terminar. Se não der certo eu caso com outro, igual artista faz. Entenda que isso é coisa séria diante de Deus. Eu quero que você assuma um compromisso para a vida inteira. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade, eu tenho tanta impureza. Exatamente por isso. Você que se reconhece nessa situação, Deus quer estender a mão para você nessa noite e dar oportunidade para você ter a sua vida transformada, como tantos que aqui estão tiveram, simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Equipe de louvor, venha compor aqui a nossa banda. E eu peço à igreja que não cante junto, apenas ore, para que nesse momento venham pessoas aqui para fazer essa aliança com Jesus, para se reconciliar de verdade com Jesus, para viver em aliança para o resto da vida com Ele. Enquanto a gente canta, ou mesmo agora, você já pode sair do seu lugar e vir. Amém.